coração. O que te move no mundo tão distraído, onde o amor se esfriou e tudo se corrompe. Ainda assim, há aqueles que não se conformam. Uma geração que não se cala, que busca algo eterno e que queima de dentro para fora. Olhos fixos nos céus, pés firmes sobre a rocha, corações em chamas. É isso que nos move. Isso é One Explosion. Glória a Deus. Meus amados, ontem nós tivemos a oportunidade de estar na companhia de uns irmãos, né, queridos da Verbo da Vida, que está promovendo, hoje ainda existe a continuidade deste evento que eles estão chamando de Holy Spirit Conference, que é uma conferência do Espírito Santo. E, meus irmãos, eu vou falar de algo que o Senhor ministrou no meu coração. Eu aprendi desde cedo que ao adentrarmos num ambiente onde vamos ouvir da palavra de Deus, que tenhamos papel, caneta e a nossa Bíblia e anotemos. E aí eu abri, né, o tablet, pus ali o título da conferência e não escrevi nada. Nada. Porque a verdade é que não houve uma ministração específica, não houve um tema específico, e aí caiu minha ficha. É uma conferência do Espírito Santo, e ele tem que ter liberdade para fazer o que ele quiser. E nada daquilo poderia parecer normal e comum aos olhos de pessoas que queiram naturalizar as coisas, sabe? E através de cânticos espirituais e através, sabe, de uma liberdade única. Meu Deus, como eu fui tomado do amor do Senhor naquele ambiente. E de maneira, sabe, completamente desestruturada. E aquilo me trouxe uma convicção de algo que eu já falei e eu já tinha no meu coração. Nós não conseguimos colocar Deus numa caixinha. Deus não tem forma. Deus não, sabe, por mais que a gente use de adjetivos para tentar trazer alguma definição de Deus, Deus é indefinível. Deus é grande, é poderoso. Nele nós encontramos liberdade das mais diversas formas. E se tivéssemos naquele ambiente, olhando com os nossos olhos naturais, havia muito julgamento daquilo que o Senhor estava fazendo e da maneira que Ele estava fazendo. Mas naquele ambiente havia também amor e cura. Amém? E se nós estamos aqui reunidos em nome dEle, nesse ambiente, há amor e também a cura. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero, uma vez que fui ministrado pelo próprio Espírito na noite de ontem, né, eu quero ser então nesse lugar aqui também alguém a falar desse amor. E obviamente, né, dentro da minha limitação, porque falar do amor é difícil pela completude que o amor tem, né? E meditando e escrevendo e tentando trazer para a minha vida, né, centelhas do entendimento desse amor, eu percebi que ainda não sei nada sobre esse amor. E que estamos aqui num ambiente para tentarmos e buscarmos diariamente um relacionamento mais profundo e íntimo com esse amor. Vamos navegar nesse ambiente? Cutuca seu irmão, fala assim: olha, assim como a Artemis 2, que levou astronautas no ponto mais distante que um ser humano chegou, hoje nós queremos chegar no ponto mais distante do amor de Deus. Eu quero entrar nesse ambiente onde ninguém navegou, onde essa possa ser a primeira nave espacial
a cruzar a fronteira da onde nós chegamos no raso do amor de Deus e adentrar num ambiente profundo em nome de Jesus. Amém? Sabe por que eu quero entrar nesse ambiente? Porque somos amados e adoramos o Senhor aqui por quase 1 hora, tendo convicção desse amor. Não é verdade? Então fala para o seu vizinho, você é amado de Deus. Amém. Isa, põe aquela imagem para a gente poder ter um ponto de partida, por favor. Amém. O amor que cobre. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. O amor que cobre, cura e restaura. Pode abrir 1 Pedro para a gente. Gi, se eu estiver falando muito rápido, gesticula aí que eu vou puxar o freio de mão. Aleluia. Meus amados, 1 Pedro 4,8 diz: olha, apesar de nós deixarmos vocês preguiçosos, manuseiem a sua Bíblia. Abra o seu aplicativo aí, não para ver o WhatsApp, aplicativo da Bíblia. Seleciona, põe cor, põe anotação, dá para fazer tudo isso. E vamos lá, e se você estiver ainda folheando a sua de papel, glória a Deus. Acima de tudo, diga, acima de tudo. Calma aí. Acima de tudo. Não existe nada que possa ficar acima daquilo que nós vamos falar agora. Porque isso está acima de tudo. Amem uns aos outros. Não existe nada que possa estar abaixo. Porque acima de todas as adversidades, acima das nossas diferenças, sejam culturais, sejam educacionais, acima de tudo, acima de você ser alto ou eu baixo, acima de um ser gordo ou outro magro, acima de um ser negro ou outro branco, acima de tudo, devemos nos amar. Acima de tudo, de qualquer diferença, cultural ou não, acima de estarmos num país estrangeiro ou não, acima de falarmos dos valores, da terra onde estamos ou da terra onde nascemos, não, acima de tudo, vamos falar de amor, porque esta é uma cultura de onde nós viemos. Nós não viemos do Brasil, e nem aos nossos irmãos americanos, vocês também não vieram da América do Norte, nós viemos dos céus. E voltaremos para os céus. E isso em amor. E amando uns aos outros acima de tudo. Aleluia. Acima de tudo, amem uns aos outros. E olha só que detalhe. Sinceramente. Que não haja fingimento no nosso amor. Que não haja uma maneira de forjarmos esse amor em verdade, porque a palavra diz que acima de tudo temos que nos amar de maneira sincera, pois o amor cobre muitos pecados. Volta para a imagem. Meus irmãos, já andou com alguém onde você fez algo muito feio e essa pessoa te blindou, te cobriu? Eu tenho pessoas assim na minha vida, que mesmo sabendo do meu pior, me cobriram. E eu me senti amado, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Mas a gente tem que trazer essa mensagem como um alerta também. Porque nos tempos atuais, nós não estamos vendo esta manifestação de amor. E o que acontece é que há uma exposição das falhas. É uma maneira que nós pegamos qualquer tipo de falha, que seja, na minha opinião, uma falha, e trazemos isso para o centro de tudo. Colocamos no Instagram mensagens que, pinicam pessoas. Por quê? Nós estamos querendo expor a falha de alguém.
Sabe, quando a gente olha o Instagram e tem algo pinicando uma pessoa, é que o amor deixou de sinceramente cobrir os pecados e falhas. E não teremos a oportunidade de nesta terra viver aonde não haja falhas. Não tem lugar neste mundo que esteja isento de falhas. Você vai entrar num trabalho onde vai ter falhas. Você vai viver num condomínio onde vai ter falhas. Numa comunidade onde vai ter falhas. Você vai estudar em escolas que terão falhas. Você vai aprender em cursos que terão falhas. Você vai, entrar em igrejas que terão falhas. Você vai entrar em restaurantes que terão falhas. Você vai entrar, em lugares N que terão. E aí a gente expõe, a gente tuita, a gente põe no history, nós pomos em evidência. E eu quero lembrar do princípio de todas as coisas. Adão e Eva não caiu no pecado? E eles mesmos se sentiram envergonhados e se cobriram, não cobriram? E Deus corrigiu eles, não corrigiu? Mas Deus falou: a maneira com que vocês estão se cobrindo está errado. Deixa que eu vou cobrir a nudez de vocês, como deve ser coberta. Infelizmente o Éden não é mais um espaço que vocês possam estar. Mas para onde vocês vão, mesmo você mulher tendo dores de parto, mesmo você homem tendo que suar para arar a terra e ter o seu alimento, vocês vão para esse ambiente cobertos. E Deus então fez um holocausto, um sacrifício, e com as peles deste animais cobriu o pecado do homem. O amor não é a ausência da correção, mas ele vem junto com o cuidado. O amor cobre. E nós, acima de tudo, amaremos uns aos outros com sinceridade. Porque por mais que possamos ver falhas em meio a nós e neste ambiente, em amor, o Senhor nos chama nessa manhã para sermos como Ele e cobrirmos, vestirmos aquele a quem possa ter errado ou ferido. Então a expressão do amor de Deus já começa no Éden dessa maneira. E aí, se a gente vem para o Novo Testamento e Jesus é reflexo de tudo que Deus começou, nós podemos então perceber naquela passagem onde trazem diante de Jesus, e Jesus sentado e escrevendo na areia, uma mulher que estava, em adultério. Ela havia sido pega em adultério. E essa mulher era trazida para diante da presença de Jesus. E essa mulher, então, ela posta diante de Jesus, e aqueles caras não queriam só matar aquela mulher, mas queriam também testar Jesus, pôr Jesus à prova, de alguma maneira achar também alguma condenação no próprio Jesus, porque aí seria lindo apedrejar não só uma adúltera, mas apedrejar um louco que se diz filho de Deus. Mas Jesus, em mansidão, faz aquela célebre pergunta que todos nós sabemos: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Diante daquilo que nós estamos falando, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, quem nunca falhou pode descobrir essa mulher e trazer a nudez dela. Mas, como todos já falharam, vamos todos juntos sermos cobertos. Jesus prova com esta simples frase que até aqueles que traziam a mulher para matá-la, e a ele também, poderiam ser cobertos da vergonha.
E a Bíblia diz que dos mais maduros para os mais inexperientes, eles foram deixando as pedras e indo embora. E Jesus também faz outra célebre frase, né? Outra pergunta. Ué, onde estão aqueles que te condenavam? Aí Jesus diz: eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Meu irmão, tem alguém errando. Vamos trazer ele para dentro do amor. Mostrar o erro, porque tem gente que erra sem saber que está errando. Tem gente que fere sem saber que está ferindo. Tem gente que, sabe, nos machuca sem saber que está machucando. E a gente, pela falta de amor, passa a trazer uma exposição gratuita. Uma vontade de denegrir algo que está sendo construído. Nós somos uma igreja de só 3 anos. Ei, é pouquíssimo. Muito pouco. Imagina se nós saímos descobrindo as nossas falhas. Imagina se saímos daqui, sabe, apontando erros pequenos de uma construção enorme. A gente põe tudo a ruir. Sabe? E se tudo começou no amor, não pode terminar diferente. O que está lá em Apocalipse? Põe Apocalipse para mim, por favor. Eu estou fugindo um pouco da lógica, da ordem daquilo que eu escrevi. Mas Apocalipse 2,4 diz: contudo tenho contra você. Esse você é quem? Esse você pode dizer na primeira pessoa: é eu. Esse você é eu. Se você é você, esse você somos nós. E a palavra está dizendo então que contra nós existe uma queixa. Nós abandonamos o amor que tínhamos no princípio. As coisas de Deus não podem terminar de maneira oposta a como começou. Porque Ele não há sombra de variação alguma no Senhor. Amém? Então, se tudo começou no amor, tem que terminar no amor. E aí Ele nos adverte. Porque nós encontramos Ele por conta do amor. E Deus amou você primeiro. Né? E Deus prova o seu amor para conosco nisso, em que Cristo morreu quando ainda éramos pecadores. O amor está envolvido em tudo. O amor é tudo. Porque se Deus é tudo e a palavra de Deus diz que Deus é, o amor é tudo. Porque Ele é a obra do próprio autor. Então, se nós entendemos que o início está referindo o amor que cobriu, que o fim é uma advertência ao amor que perdemos, então hoje nós estamos aqui num ambiente de restaurar esse amor, que não é o amor de Deus para com o homem, é o amor do homem para com o homem. Jesus, ele resume os 10 mandamentos dizendo algo: um novo mandamento vos dou, amai a Deus sobre todas as coisas e amar como. Amém. O que você encontra aí? 2 mandamentos? Eu vou te dizer que tem uma pegadinha aí. Porque nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Temos que amar o próximo como nós amamos a nós. Temos que nos amar. Nós temos que, sabe, entender que não é algo egocêntrico. Esse amor não é me trazer para o centro. É um amor de pertencimento. O Senhor me restaurou do lamaçal do pecado. O Senhor me tirou das trevas para a maravilhosa luz dele. O Senhor me viu sujo, imundo e ao ermo, à beira do caminho, mas os seus olhos me encontraram. E
o Senhor se aproximou de nós. E o Senhor fez um convite a nós. E só estamos aqui porque nós demos resposta a este convite. É como se o Senhor tivesse dito em algum momento para cada um de nós: você me ama? É como se todos nós, assim como Pedro, à beira do mar, estivéssemos ouvindo: você me ama? E Pedro se entristece dizendo isso 3 vezes, não porque não amava Jesus, porque Pedro amava, amém? Pedro amava Jesus. Só que Pedro entendeu que o amor dele estava distante do amor de Jesus, que era o amor sacrificial. E eu já ouvi alguém dizendo em algum lugar que, olha, eu amo minha família incondicionalmente, eu morro por elas, então este é o meu amor ágape. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus é a única expressão do amor ágape. Nenhum de nós podemos externar isso. Porque eu duvido você querer morrer pelo seu inimigo. Eu duvido você querer se colocar no lugar de alguém que cometeu crimes hediondos. Eu duvido você querer ir para, sabe, a cadeira elétrica no lugar de alguém que cometeu suicídio, que cometeu, sabe, coisas horrendas, sabe, com crianças ou com adultos. Sabe, quando a gente começa a falar do nível de maldade que está no mundo, a gente começa a ser tomado por um sentimento, sabe, severo, que nos afasta das pessoas que cometeram isso, enquanto Jesus é o contrário. Enquanto Jesus não Jesus ele não está numa posição de dizer que o que foi cometido está ok, mas numa posição em que até quem cometeu o pior crime tem direito a ser amado. E nós hoje estamos falando de um amor que está escorrendo pelos dedos de todo cristão. E esse amor hoje está sendo lembrado aqui, porque o amor é a base de todas as coisas. Amém? Então, como eu fiz um Frankenstein daquilo que eu pus aqui, me perdoem se eu for repetitivo em algo que eu trouxer de volta aqui nesses meus últimos 10 minutos. Então, quero começar dizendo que existem alguns pontos. O amor começa cobrindo. Falei do Éden, falei da postura de Deus com a vida de Adão e Eva. O amor continua ao longo da história. Eu falei da mulher que havia sido pega em adultério e colocada de frente para Jesus, sabe, na intenção de ser morta, condenada. Então, esse é o segundo ponto. O amor cobre no início, o amor continua cobrindo ao longo da história. E aí, ponto 3 é: em Jesus o amor ganha rosto. Põe para mim João 8, por favor. Vou ler 10 versículos. João 8:1 diz: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuraram apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou. Pode pôr o 11, por favor, Isa. Não, Senhor, respondeu ela.
E Jesus disse: eu também não a condeno, vai, não peque mais. Então, ele protege o ambiente e um a um os acusadores vão embora. Ele também olha para ela, diz que não a condena. E aqui mostra que Jesus continua cobrindo os pecadores. E não é diferente comigo e com você. Jesus continua cobrindo os nossos pecados. Isso não quer dizer que ele está de acordo com as nossas falhas. E hoje a palavra vá e não peque mais também é para eu e você. Amém? Ok. O amor verdadeiro cobre a vergonha, confronta o pecado e oferece um novo começo. Quarto, o amor não é sentimento, é postura. Quem concorda com isso? Ninguém levantou a mão. Discordado tudo de mim. Vou ter que ir para a Bíblia provar. Bora. Aleluia. Amém. Quem se lembra de 1 Coríntios capítulo 13? Quem? Que diz? Fala aí, igreja. Fala comigo. O que fala lá? Virou até música. Vai. Você não lembra da Bíblia? Lembra do Legião Urbana. Vai. Ainda. Que eu falasse. Não precisa cantar também. Vai. Só declama. Aleluia. Amém. Então, nós temos aí. Depois, Gi, você vai ter que falar de Legião Urbana para o Dani. Que ele não entendeu o que eu disse. Bem, você sabe que em 1 Coríntios 13, Paulo retrata o amor. Amém? Tá tudo certo até aí? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada seríamos, certo? Depois ele continua, verso 4, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, né? Não se alegra com a maldade. Enfim, todos lembram disso? O capítulo inteiro fala no final, inclusive, que a esperança, quem me ajuda aí? A fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é óbvio, está no princípio, está no fim, e estamos sendo advertidos, porque a maior está acima de tudo, como nós lemos no início. Mas olha só, a gente então está diante de algo que eu estou dizendo que é uma decisão. 1 Coríntios 13 fala tudo isso. Podemos voltar para um capítulo anterior e o último versículo desse capítulo, acha para mim, 1 Coríntios 12, último versículo, creio que seja 31 o último. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhe mostrar um estilo de vida que supera os demais. Ei! Aí ele termina aqui e fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada seria. E começa a explanar sobre o amor. Mas aqui ele fala que ele vai mostrar um estilo de vida. Ei, o amor é o que então? Meu Deus, o amor é o quê? Um estilo de vida que tem que ser reproduzido diariamente. Estilo de vida é o que eu faço quando acordo, o que eu faço quando saio de casa, o que eu faço no meu trabalho, o que eu faço quando eu volto para casa, o que eu faço com a minha esposa no meu particular, no parque, no cinema, o que eu faço com meus amigos num boliche, num kart, o que eu faço. Isso é um estilo de vida. E o amor está e necessita estar inserido no meu, no seu, no nosso estilo de vida. Paulo está dizendo aqui, em outras versões, e agora eu vou lhe mostrar um caminho ainda mais excelente. Ei, nestas versões que diz que ele vai mostrar um caminho, é uma decisão. Eu decido andar por um caminho ou por outro. Sabe, a Fernanda às vezes briga comigo. O GPS mandou você entrar à direita. Tá tudo bem, ele vai recalcular e ele não manda em mim. Ele não tem poder sobre mim. Eu dirijo para onde eu quiser. Não é ele me dá uma direção. Mas eu não preciso estar preso nele. Ei, então não pegue a palavra e diz, o Douglas disse.
Não, você está preso a ela. Você está preso a esse estilo de vida. Porque tudo isso me leva para terminar essa mensagem, da qual não vou conseguir terminar, a uma pergunta. Como que as pessoas lá fora sabem ou entenderão que eu e você somos discípulos de Cristo? Perfeito. É através desse estilo de vida. Porque, não é o meu discurso teológico, não é o meu jargão. Ei, varão, graça e paz oleoso. Não é o meu estilo de falar. Vaso. Não é. Porque são frases que trazem para dentro de um rótulo, mas que não necessariamente expressam aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, o amor, ele precisa ser um estilo de vida, porque nesse estilo de vida as pessoas vão saber que somos como discípulos de Cristo. E aí eu quero te provar isso biblicamente. Está em 1 João ou João? Deixa eu achar aqui. João 1. João 13:35. Vamos lá. Seu amor. O seu, nosso amor. Deixa eu voltar aqui. O seu, o nosso, o seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Não tem a ver com uma frase. Olha, Deus te ama. A gente tem ouvido isso demais. Mas talvez as pessoas precisam ouvir você dizer: eu te amo. Eu fui amado, eu fui alcançado, eu fui encontrado. E o mundo vai saber que nós somos então discípulos. Quando nós extravasarmos este amor, quando nós extravasarmos, sabe, este estilo de vida de amor. Deixa eu tentar finalizar bem rápido. Eu quero falar de uma última passagem bíblica, que é sobre a mulher samaritana. Eu te passei esse versículo sobre a mulher samaritana. Se não passei, está tudo bem. Nós conhecemos a história, amém? Jesus chega ao poço de Jacó, pede para que seus discípulos vá à cidade comprar comida, e fica então sozinho. E então chega ao meio-dia uma mulher para pegar água. E Jesus então se apresenta como se ele estivesse ali na posição de alguém que necessitava de algo, dizendo que se ela podia dar um pouco de água para ele. E ela consegue entender, mesmo não reconhecendo Jesus, da onde ele era. Ela sabe que ele é judeu. Olha, sabe, pode parecer muito sutil isso, mas essa mulher, ela reconhece que ele não é um samaritano. Amém? Então existe ali peculiaridades de uma identidade, certo? Que naquele momento era de uma cultura, de um povo diferente. Mas ela identifica algo. Nós precisamos ser identificados por coisas. Isso aqui é tema para mais coisas. Mas as pessoas que nos veem lá fora precisam nos identificar de maneira diferente. Ela sabia que Jesus, não sabia que era o Messias, não sabia que ele, mas ela sabia que ele não era um samaritano. Então ela falou: poxa, mas aí um judeu falando com uma samaritana não orna, não combina, não dá match, porque existe, sabe, uma diferença muito grande dentro das nossas culturas, dos nossos relacionamentos. E Jesus então se apresenta. Você achou, minha querida? Então bora lá. Não está tão legal nas minhas palavras, vai. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu
Eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria esta água viva? Sabia nada, inocente. Além do mais, você não se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor do que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, aleluia, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Ei, para eu terminar, o pessoal do louvor já pode vir para cá. Ali, Jesus continua conversando com ela. E aí Jesus fala: cadê seu marido? E ela fala: eu não tenho marido. E Jesus diz: você diz muito bem, porque nenhum dos 5 que você teve são seus. E ela se espanta: como assim? E aí então Jesus vem e cobre o pecado dela. Jesus vem e cobre aquilo que ela tinha de vergonha. E ela reconhece nele, e através do amor que cobre, pode deixar a imagem, minha linda, o Messias. Ela se sente amada. E aí é o que eu desafio eu e você e cada um de nós a vivermos a partir de hoje. Primeiro, porque o mundo vai reconhecer que somos discípulos através do nosso amor. Vamos lá, só para terminar, tá bom? Ela se sentiu amada, não se sentiu? E sabe que o amor restaurador faz? Ela não pôde se conter. Ela correu para Samaria. Ei, vocês não sabem, mas eu encontrei o Salvador. Vocês não sabem, eu encontrei o Messias. Vocês não sabem, mas eu estava no poço e o amor me alcançou. E ele sabia o que? Sabia quem eu era. Me cobriu de amor. E essa mulher, se sentindo amada, restaurada, ela começa a trazer uma cidade para os pés de Jesus Cristo. Meu irmão, quem entende o amor não se cala. O amor não fica parado, guardado dentro de si mesmo. É um amor que nos move, que nos faz correr pela beária, por qualquer lugar do mundo e dizer: eu encontrei Ele, eu encontrei Jesus, eu encontrei meu Salvador. Ele me amou, Ele me cobriu, Ele me resgatou e Ele me disse que me ama, porque eu sou amado, eu sou amado de Deus. Nós somos essas pessoas. O amor não pode parar aqui nesse culto. O amor tem que sair daqui hoje. O amor tem que sair daqui hoje e impregnar as pessoas lá fora, porque vai ser através desse amor que seremos reconhecidos como os que creem em Jesus Cristo, os que o seguem e os que entenderam que a glória de Deus lá no fim vai nos unir em